Olá, eu sou a Cláudia Novaes e hoje vou mostrar para vocês o nosso projeto do Yono Sushi, localizado aqui na Aclimação. Yono Aclimação é a maior unidade do grupo. Ele tem 707 metros quadrados. Os proprietários, eles me pediram uma unidade que fosse ampla, que já aplicasse todas as técnicas, né, e as áreas das outras unidades e que também trouxesse uma inovação, uma decoração inusitada, como eles estão sempre procurando evoluir. Nesse projeto, a gente fez alguns pontos instagramáveis, fez um trabalho realmente de ter uma decoração um pouco mais pesada. Restaurantes japoneses também, a gente faz normalmente uma casa um pouco mais noturna, é uma casa que tem mais, né, as pessoas vão mais no restaurante na parte da noite. Então, a iluminação, a decoração, ela tem todo esse propósito para performar melhor na noite. Aqui também a gente utilizou forros acústicos, porque é uma casa com muitos assentos, né, muitos lugares. Então, realmente, a gente trabalha com um forro acústico. Esse forro acústico é uma coisa que eu gosto de trabalhar em todos os meus projetos, porque ele realmente dá um conforto. Não fica aquela bateção de prato, conversa, ajuda bastante, principalmente em casas muito grandes. Tem um NRC de 90, que tem um índice de absorção muito alto, que ajuda bastante a absorver todos aqueles barulhos, até mesmo as conversas dos clientes ficam muito mais agradáveis, visto que é um salão que enche muito. Além do mais, temos também muito fluxo de garçom, muito fluxo de cozinha, porque nós temos o sushi, a gente tem o café acontecendo, o bar acontecendo a qualquer momento, então é uma casa que está em funcionamento o tempo integral, então realmente a gente precisa dar uma absorvida e uma tratada nas questões acústicas. Além da forro acústico, a gente também usou uma coisa que o cliente adora, não é a primeira vez que a gente usa isso, que é essa palha natural, são placas de palha natural, que tipo esteirinha, e essas palhas a gente acaba colando isso no madeirite e fez esse lindo forro de palha. Para o mobiliário, a gente escolheu mesas de 80 por 80. Como o grupo ele faz um empratamento muito grande, ele coloca pequenas unidades de comida em volta do cliente, ele realmente precisava ter uma área de mesa muito grande. E fora os acompanhamentos, a parte dos sushis, né, o pratinho e tudo mais, então ocupava bastante a área da mesa. Então por isso que a gente fez 80 por 80. Para as cadeiras, eles optaram por ser um restaurante um pouco mais sofisticado, eles optaram por um mobiliário bem largo, bem amplo. Você pode ver que essa cadeira, olha o tamanho dela, é uma cadeira mais robusta, não tão comum para restaurantes. Mas quando a gente usa essas cadeiras mais robustas, quando a gente quer trazer um refinamento e até mesmo as mesas também. As mesas aqui até poderiam ser maiores pelo ticket médio do restaurante, mas a gente optou por 80 para ter uma melhor otimização de lugares, porque realmente a gente precisa colocar uma maior quantidade de lugares para realmente viabilizar o restaurante, a obra e até mesmo a operação. Particularmente para rodízio, eu gosto de trabalhar com mesas soltas, então essas mesas são totalmente ajustáveis, dá uma flexibilidade muito grande para o cliente. E também eu gosto muito, que o proprietário já sabe que eu gosto e ele também ama, que são os sofás. Uns chamam de boots, outros sofás, enfim, canto alemão, chame o que quiser, mas a gente sempre trabalha com os sofás. Por que que eu gosto tanto de trabalhar com os sofás? Porque principalmente quem tem uma casa muito populosa, o que que acontece? Eu consigo juntar as mesas. Então aqui eu tô com uma montagem para 4 lugares, mas nada me impede, de repente, de eu fazer uma montagem para 6 lugares, desta forma. Né? Ou até mesmo fazer uma mesa gigantesca. Então isso dá muita mobilidade e a gente consegue colocar mais lugares. Até mesmo uma mesa que de repente está solta no salão, ela pode vir para cá. Então ajuda muito nessa montagem. O sofá de restaurante, ele tem que ser
diferente. A gente gosta de fazer algumas coisas interessantes, assim, que eu sempre é um modelinho que eu faço. Primeira coisa, ele tem que ser mais denso, ele não pode ser um sofá muito confortável, que isso também acaba atrapalhando até mesmo o tecido. Aqui no Yono, a gente optou por fazer um espaldar um pouquinho mais alto, que ele tá vendo? Ele tá quase cobrindo a minha cabeça, que isso também traz uma questão mais sofisticada, né? Se ele fosse um pouquinho mais baixo, ele seria um pouquinho mais popular, digamos, mas ele um pouquinho mais alto, ele já traz uma sofisticação. Aqui o imóvel, quando a gente pegou, ele era um grande espaço vazio, não tinha absolutamente nada, não tinha acabamentos. A única coisa que é existente, que a gente tomou até partido disso, foi aquele pilar ali. Ele já tinha esse pilar existente. Essa parte fechada aqui da cozinha também não existia, absolutamente nada, foi tudo 100% construído. Aqui no térreo, o que a gente tem de programa? Eu vou mostrar. A gente tem o bar, toda a parte do bar, que é só um apoio de bebidas, eles fazem os coquetéis. A gente também tem uma pequena adega aqui, que ele gostaria de estar vendendo alguns rótulos de espumantes e de vinhos. O cafezinho, que não pode faltar. Algumas opções de saquê, né, saquê especiais, e realmente o bar aqui ficou muito apertado por tamanho da casa, mas ele também temos uma copa lá dentro, onde a gente acaba fazendo sucos, até mesmo as sobremesas do cliente. Um dos pré-requisitos do projeto também, que não podia faltar, é uma questão de comunicação visual do cliente. É essa parte do bambu, então a gente usa bastante material naturais, que são esses bambus. Nas outras unidades a gente também utilizou esse bambu e nessa unidade veio um pouco mais forte. A gente fez assim, vamos dizer assim, painel infinito, que são bambus que são colocados na parte superior, e atrás aqui, ó, tem um espelho para dar essa noção de infinito. O bambu, ele auxilia muito a gente na questão da decoração. Como eu já disse, já veio das outras casas. Aqui a gente tinha um pilar redondo de 40 centímetros de diâmetro, que era um pouco difícil de trabalhar meio no centro do salão. Então o que a gente fez? Colocou no fundo essa palha, que ela dá uma disfarçada bem bacana, e colocamos os bambus entrelaçados, fazendo como se fosse um bambuzal. Na cozinha a gente utilizou uma fórmica, que é da fórmica mesmo, e é uma fórmica tipo bambu. Eu utilizei bastante esse acabamento, até mesmo para combinar com os bambus. Fizemos esse pórtico, né? Então é uma porta de ABS próprio para cozinha industrial, e fizemos essa bela entrada com esse coroamento todo de bambu. Aqui no sushi, a gente tem muitas estações de trabalho, então como vocês podem ver, eu tenho 3 máquinas grandes de sushi case, e temos aqui no mínimo de 4 a 5 sushimens trabalhando. Uma das comunicações visuais que a gente já trouxe de outras casas, que ele gosta bastante, é essa iluminação na parte de trás, fazendo esse grande painel iluminado, né? Esse cliente, ele adora coisas de baixo custo e alto, vamos dizer assim, empenho decorativo, e realmente é lindíssimo essa questão desse vidro iluminado, e é uma coisa super barata e dá um efeito bem bacana. Falando um pouquinho sobre as técnicas do sushi, que eu vou mostrar para vocês, esse cliente em especial, como ele é uma casa de alto desempenho com muito volume de clientes, a gente fez uma coisa diferente, né? Então eu tenho um móvel aqui, quem acompanha meu trabalho sabe que quase a gente nunca trabalha com marcenaria, mas nesse caso, como a gente tem muitas coisas para fazer a montagem, esse mobiliário aqui, ele é um apoio de salão para aproveitar a montagem. Além do mais, nesta parte aqui, os sushimens, eles entregam os pratos, e os próprios atendentes do salão, eles fazem os maçaricados, que são alguns pratos que eles precisavam. Então, por isso que temos essa bancada tão grande, dessa forma. Tá vendo que tem um pouquinho mais larga do que essa daqui da frente? Lá no fundo também, ele utiliza toda essa bancada também para apoio dos pratos. Trabalhamos também com alguns pontos de destaque de decoração. Então a gente fez esse lindo painel com essa vegetação artificial, que ela foi toda montada aqui em loco, com essas cores lindíssimas. Essa vegetação, ela faz toda uma cobertura na parte superior também. Alguns quadros, algumas molduras dessas, a gente até mesmo contou com a ajuda de um esculturista para desenvolver peças especiais para esse restaurante.
Bom, como não pode faltar em todo iono, a gente tem que colocar o Monte Fuji. Aqui a gente fez um painel em 3D, onde a gente fez uma composição de um lindo skyline com duas figuras que o cliente gostaria muito de colocar, que ele sempre quer colocar essas duas figuras em conjuntos. Na parte de trás a gente colocou simplesmente um papel de parede e esse lindo LED que traz a figura para frente. O samurai, ele tinha uma história aqui, a gente queria colocar realmente um ponto de esculturas que fossem remeter a alguma coisa mais japonesa. E a gente mandou fazer esse samurai. Por medidas de segurança, tivemos que colocar uma cordinha em volta aí do samurai para ele se manter vivo por muito tempo. Bom, mais um ponto instagramável que a gente tem aqui no restaurante, a gente aproveitou essa parte de estrutura aqui do prédio, que tem esse pequeno corredor, e fizemos essa geisha, mais uma vez utilizando dessa decoração, fazendo uma ambientação com essas vitórias régias que são, na verdade, luminárias. O restaurante já contava com essa grande vidraça iluminada, que a gente aproveitou também para ver essa avenida, que a gente está na Avenida Pedra Azul, que é uma avenida bem movimentada e é um terreno bem amplo. Essa vidraça nos dá uma grande iluminação noturna e até mesmo uma exposição. Para quem passa do outro lado da rua, consegue ver o segundo andar todo iluminado. Aqui no pavimento superior, a gente também tem uma novidade que o cliente trouxe para essa região, que é a robataria. Então a gente tem essa ilha de robata com os espetinhos. Para quem não conhece, robata são basicamente espetinhos orientais, né? São pequenos espetinhos, são mais ou menos desse tamanho, pequenininhos, 20, 30 centímetros. Eles são feitos em chapas, diferente de alguns locais que é feito em grelha. Do lado da robataria, a gente também tem um apoio de sushi, que é uma ilha de sushi que dá para até 2 ou 3 sushimens, porque o pavimento superior é o local onde tem mais lugares, é o local mais populoso do restaurante. Aqui na robata a gente precisava ter uma coifa, que é bem numa ilha mesmo, e na parte superior a gente fez essa marcenaria, que é um elemento decorativo que a gente trouxe por causa da exaustão e até mesmo para ter um destaque entre essa área técnica e a área de salão mesmo, né, de mesas e cadeiras. Esse cliente adora a decoração, então em cada parede a gente precisa trabalhar um item diferente. Nesta parede aqui a gente veio com, de novo, como se fosse um quadro escultura, ele foi feito especial para essa unidade, ele é exclusivo dessa unidade. Aqui nessa lateral também já era uma decoração que já tinha no outro restaurante, que são os gongos. Ele gosta muito dessa referência japonesa de gongos nessa parede e também, mais uma vez, a gente trouxe a palha. Aqui no fundo, a gente conta com uma divisória, também utilizando esse vidro um pouquinho embaçadinho, né, que é esse vidro pontilhado. E essa divisória ripadinha é para esconder esse corredor técnico que nós temos para cá, olha a bagunça, que faz a ligação da cozinha com o salão superior. Todos os garçons, eles saem da cozinha para trazer os pratos da cozinha para o pavimento superior através desta porta. Então, para criar um aconchego, a gente trabalhou com essas divisórias. A mesma coisa acontece do outro lado, onde eu tenho aqui a entrada dos sanitários, que também ninguém gosta de ficar sentado perto da porta do sanitário. Então, o que nós fizemos, mais uma vez, trabalhamos com essa divisória para a entrada do sanitário. E aí aqui nós temos duas unidades, sanitário feminino e masculino. Nesse banheiro a gente trabalhou uma coisa bem dramática, né? Que foi esse painel, foi até uma ideia do cliente que a gente acabou adotando, que é esse painel iluminado. A gente deu uma baixadinha na luz para realmente ter esse destaque. Essa divisória, ela separa a área do salão de uma forma bem reservada para quem está sentado aqui, e também temos o banheiro de deficiente. Foi uma opção nossa, como a gente tinha a parte da cozinha, uma área técnica bem pesada, trabalhar com sanitário somente no pavimento superior. Também a casa conta com um elevador. No pavimento superior, o elevador já veio com o edifício. Então tomamos como decisão trabalhar todos os sanitários no pavimento superior, porque afinal de contas não ficaria tão difícil para o deficiente subir e também para os clientes acessarem no pavimento superior não seria tão ruim.
Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar sabendo mais sobre o mercado de gastronomia e sobre os nossos projetos.